Então, podemos começar. Na minha lista, o primeiro trabalho é Filosofia como Insurgência Espiritual e Epistemológica. É de alguém? Seria do José Diego, mas ele não está. Então, depois, os impactos do racismo nas redes sociais. Tá difícil. Entre o ensino de filosofia e as histórias em quadrinhos. Vinícius, é que tem um cachorro latindo aqui na escola. Desculpa. Ah, tá. Então agora é o Vinícius que começa. Isso. Eu posso fazer a projeção aqui, né? Oi? Eu posso colocar a projeção dos slides? Posso? Só um minutinho. Vocês já estão vendo? Estamos. Peraí. Tem que parar a apresentação. Desse foi. Eu não vou estar enxergando vocês, mas vocês conseguem ver a capa? Conseguimos. Sim, os impactos do racismo nas redes sociais, né? Isso aí. Ok. Gente, atenção. Deixa eu comunicar o tempo aqui, vai dar o horário. Deixa eu me apresentar, eu sou o Vinícius, né? Eu sou mestrando na UFBC. Estou defendendo uma tese falando sobre a importância do papel da filosofia, né, como contribuição para o cumprimento da Lei 10.639, a Lei 11.645, que é muito importante que as escolas elas possam trazer meios, né, para que essas leis possam ser colocadas em prática. Por isso que é muito importante a gente debater. E eu acho que é muito interessante trazer para a nossa atualidade, né, os impactos do racismo nas redes sociais, porque esse tema ele é muito discutido hoje nas redes sociais, né? Então, a gente precisa primeiramente pensar nessa questão do racismo, né, como uma definição que existe diversas raças humanas, né? O racismo também ele parte dessa ideia da superioridade, né, de uma raça sobre a outra, de uma pessoa sobre a outra, né, de uma etnia sobre a outra, e também pensarmos como racismo como um problema social e estrutural. Por que problema social? Né? Porque fazendo um parâmetro e trazendo um olhar social, a gente pode perceber que onde está a concentração maior de pretos e pardos, né, nas cidades. E estrutural porque a própria questão racial está na estrutura da história da sociedade, né? Isso a gente não pode negar. E falando sobre essa questão de racismo, a gente também não pode esquecermos que a tecnologia ela está aí, né? Nós temos várias plataformas digitais que facilitam a vida das pessoas, as redes sociais que fazem com que as pessoas se comuniquem, se socializem, só que, infelizmente, nessas formas através das redes sociais, nós temos as práticas discriminatórias, né? Que, infelizmente, acaba se tornando muito presente nesses espaços. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que nas redes sociais as pessoas primeiramente partilham a sua identidade, né? Então, vamos usar aí um exemplo do próprio Facebook, né? O Facebook ele é um pessoal, onde a pessoa cria uma identidade, lá ela vai postar as suas opiniões, as suas visões de mundo, e aí, infelizmente, quando a gente se depara com as questões discriminatórias, né? Por que eu digo isso? Porque os próprios indicadores de crimes cibernéticos, os Afernet, ele trouxe para nós aqui os indicadores do ano passado, em 2024.
e mostra, nesses indicadores, que muitos domínios, né, já estão identificando um grande número de crimes cibernéticos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele ocupa a 5ª posição no mundo. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de como nas plataformas digitais, nas redes, se tem a prática discriminatória. Com o caso desse daqui, foi um estudante que denuncia ter sido vítima de racismo em uma live, né? E a própria pessoa que estava fazendo a live dizia, eu vou ser presa por racismo. Feia e preta, só nascendo de novo, né? Diz essa suspeita aí. E aí, o que o Martins ele vai falar sobre isso? Que esse discurso de ódio, ele pode impactar o indivíduo ou o grupo de pessoas. Né? Por que eu digo isso? Quantas pessoas elas acabam tendo como consequências aí traumas, crise de ansiedade, estresse, depressão, porque há uma situação de inferioridade, né? E aí eu falo que nesses espaços precisamos até de representatividade, né, ao invés de inferioridade. E aí a gente pode perceber que, infelizmente, muitos casos não são colocados à tona. Esse outro exemplo foi falado o seguinte, eu acho o seguinte, os negros, africanos e os índios são realmente raças inferiores, próximas ao animal irracional. E eu provo. O que tem lá na África? O que tem lá na África? Selva, mato, conflitos tribais, etc. O que tem na de urbanização e industrialização foi levado pelos europeus. Eu nem vou falar de índio, viu? Porque o índio é um animal que vive na natureza, igual ao irracional. Me desculpe, viu? E aí a gente pode perceber que, mediante essas tiras que foram retiradas da própria Facebook, da própria rede social, o quanto está mascarado aí a questão da prática racista. E esse daqui foi eu que retirei mesmo do Facebook, né? Onde a questão do preconceito, o próprio racismo, ele está escondido, ele está silenciado. Né? Por que eu digo isso? Muitas pessoas podem achar que essa imagem passa despercebida. Por exemplo, eu, às 5 horas da manhã, pensando se vale a pena ir trabalhar. Mas aí eu paro e penso, por que uma pessoa negra, uma mulher, né? Por que a mulher nessa imagem está retratada dessa forma? Então, o próprio preconceito, ele está escondido e passa despercebido por muitas pessoas. E ainda nesse âmbito das redes sociais, nós temos os algoritmos, né, discriminatórios também, que passa muitas vezes despercebido pelas pessoas. Foi o caso que aconteceu com a Renata Souza, a deputada lá do Rio de Janeiro, que ela sofreu um racismo algorítmico, né, que ela sofreu um racismo justamente porque foi solicitado para ela que fizesse uma animação, retratasse uma mulher negra de cabelos afros, com roupas e estampa africana, né, dentro do cenário de favela. Só que a imagem foi totalmente distorcida conforme haviam combinado. E foi essa imagem aqui. Né? Por que será essa mulher com uma arma na mão, negra, né, como ela foi pedido, mas por que ela está com a arma na mão e a comunidade, a favela, representada atrás? E o que essa imagem ela passa para as pessoas? Que pessoas que moram na favela são pretas, são bandidas, né? E não passa uma imagem de uma pessoa que se tornou superior a tantas questões ligadas à periferia, né? E isso eu digo justamente porque hoje, a gente que trabalha na educação, a gente tem uma meta muito grande, né, nas grandes periferias, de transformar o estudante, principalmente o estudante negro periférico, em construir sonhos. E esse é um grande desafio para nós. Por quê? Porque muitos deles já estão somatizados que ele não vai ter oportunidade, ele não vai ser ninguém. Então, a gente tem sempre que fazer um trabalho de plantar essa esperança e essa representatividade. Então, a gente, na escola que eu trabalho,
a gente trabalha, mostra muita representatividade para eles. Então, nós temos atores, atrizes, pessoas, personagens, autores de livros que também foram periféricos, né? Saíram da mesma situação social do que eles e hoje são o que são, mas graças à luta que tiveram na vida. E essa é a deputada Renata Souza, né? Então, ela trouxe para nós aí essa insatisfação, e realmente essa insatisfação foi uma denúncia, né? E que infelizmente tivemos aí a contribuição da própria inteligência artificial, né? E a Renata Souza, ela fala até o seguinte: não pode uma mulher negra, cria de favela, estar num espaço que não dá violência? O que leva essa desinteligência artificial a associar o meu corpo, a minha idade com uma arma? Né? Então, é uma questão para que a gente possa estar refletindo, né? E o Macedo, ele traz para nós que se faz necessário que essas empresas de tecnologias elas possam desenvolver políticas, né, de uso responsável nas redes sociais e nas plataformas, né, com o objetivo do quê? De proibir esse conteúdo racista que traz a discriminação, traz o ódio para muitas pessoas. E também os comportamentos desrespeitosos. E aí ele traz também para a gente que a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta muito importante nesse processo, porque a partir do momento que ela pode ser treinada para detectar o conteúdo racista, ela contribui aí para inibindo as mensagens preconceituosas. Nós sabemos que no Brasil o combate do racismo ele é suscitado pela Lei 7.716, né, de 89, e a 12.278 de 2010, né? Só que é preciso que essas leis elas sejam mais aplicadas, né? E que a gente consegue fazer com que essas leis sejam mais aplicadas de que forma? Através das denúncias, né? Então a gente vai muito além da questão da conscientização, porque nós vivemos uma sociedade hoje que hoje as redes, as plataformas, elas falam muito sobre essa questão do próprio racismo, né? Porém, muitas pessoas, mesmo sabendo o que é o racismo, elas praticam. E aí eles acabam caindo naquela situação dizendo que não vai dar em nada, né? Então é preciso que essas leis elas se tornem mais essenciais, né? Para que possa combater esse racismo. E o Estado também ele precisa criar legislações mais específicas, né, para o ambiente virtual. Então, como nós temos esse avanço tecnológico, então é preciso que o Estado também comece a identificar outras ações para que se possa criar leis que possam ser legisladas aí de forma bem positiva, coerente. E essas são as minhas referências bibliográficas aqui. Tudo bem? Acabou minha apresentação. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Podemos abrir para Sim. Para as perguntas? Sim, sim. Primeiro, eu agradeço a apresentação. E passo a fala para quem quiser ou tiver alguma observação. Algum comentário também, curiosidade, é tudo bem-vindo. Eu trabalho na escola aqui em São Paulo, na região Brasilândia, uma região uma das mais periféricas aqui do estado de São Paulo e do município de São Paulo. E tem uma maior concentração de pardos e negros.
Então, existe um trabalho que a escola precisa fazer, principalmente dessa questão do próprio bullying, da própria questão do racismo nas redes sociais, porque nós recebemos, por semana, em média de 3 denúncias dos estudantes que sofreram racismo através dessas plataformas digitais. Então, ou porque tiram foto do cabelo, ou fazem associação dela da pessoa com uma outra pessoa no sentido de inferioridade. Então, é um trabalho de intensificação que nós temos que fazer, de conscientização e de intensificação. E aí a gente busca combater como? Através dessa representatividade, né? Reforçamos a importância do negro na sociedade, né? Dele ser negro, a sua história de vida, a sua história de luta, e também nós fazemos um trabalho aí com relação a quem acaba fazendo, descobrindo, né, quem acaba fazendo esses tipos tem esse tipo de atitude, né? Por exemplo, abrindo o boletim de ocorrência. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, podemos passar para o próximo. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Desculpe atrapalhar, mas eu acho que eu estou na sala errada, eu não consegui entrar na minha sala. Será que alguém me ajuda? Essa é a sala 5. A minha é 6. E eu tento entrar, dá erro. Só um pouquinho, eu vou ver aqui. Tá. Eu já resolvi isso. Por enquanto, podemos passar para a apresentação do professor José Diego. Boa tarde. Boa Consegue tarde. me ouvir? Sim, professor. Sim. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu estava conectado no Wi-Fi, e aí caindo muito, aí agora eu estou acessando o 5G. Então, caso minha conexão fique cortada, me sinalizem, por gentileza. Tranquilo, professor. Eu vou aqui expor o PowerPoint. Vocês conseguem ver? Sim. Perdão, vocês conseguem ver? Sim. Sim, ok. Posso começar, né? Sim. Ok. Então, o título do nosso resumo é Filosofia como Insurgência Espiritual e Epistemológica por uma Pluralidade de Mundos e de Saberes. E aí me inquietava pensar a filosofia a partir de um distanciamento da espiritualidade. Até porque a filosofia, ela nos leva a certas formas de conceber, de sentir o mundo e suas realidades. E quando a gente vai tensionar a espiritualidade da filosofia, a gente vê ao longo da história um certo distanciamento ou um compromisso com um estritamento, uma redução da filosofia como exercício meramente lógico, né, de pensar o mundo, mas como uma poética mesmo da realidade, a gente foi encontrando um distanciamento. Então, eu já trago de início essa contextualização de onde a gente parte da filosofia.
E aí a gente foi entendendo que a filosofia ocidental, ela foi operando historicamente através da criação de normas universais, universalizantes, né? E essa norma, essa função normativa da filosofia ocidental, ela acabou se distanciando de outros saberes, se não se distanciando, mas hierarquizando, ajudando a hierarquizar, entendendo que alguns conhecimentos e saberes, eles ocupariam um certo topo na hierarquia e outros ocupariam um distanciamento, entendendo que são saberes menos filosóficos, né? E, evidentemente, que não é a filosofia em si, mas é o uso da filosofia, a instrumentalização da filosofia como uma agenda de humanização que considerou apenas certo tipo de humanidade, consequentemente, certo tipo de saber, certo modo filosófico de conceber a realidade e o mundo. Isso nos leva ao exercício da exclusão, excluir outros mundos, excluir outras realidades, excluir ou deslegitimar outras formas de saberes. E quando a gente pensa a filosofia numa perspectiva espiritual, a gente entende a filosofia como esse exercício que ele vai ser espiritual, mas ele também vai ser epistemológico. E, portanto, ao invés de a gente ter uma função normativa da filosofia, que constitui categorias legítimas e válidas para se entender a própria filosofia, agora, numa perspectiva espiritual e epistemologicamente mais ligada à decolonialidade, a gente recupera sua função formativa, ou seja, de conceber outros modos de pensar, sentir e ocupar a realidade. E nessa função formativa, a gente encontra agora um alargamento, ou uma negociação, ou um diálogo da filosofia ocidental com outras formas de filosofia, outras formas de pensar o mundo. E é nesse contexto que a gente chama de filosofia decolonial. O exercício de pluralidade, um exercício filosófico plural para se pensar outras e novas formas de existir e de conhecer. E aí o objetivo principal dessa reflexão é justamente repensar a filosofia, para além do seu caráter normativo e eurocentrado, reposicionando-a como exercício espiritual e epistemológico. E aí a gente traz como contextualização e proposição teórica a filosofia ocidental, ela ajudou a construir a nossa realidade ocidental, instituindo modos, formas, além de instituições e de estruturas sociais, culturais, éticas e morais, e essa realidade pautada na filosofia ocidental, ela elegeu categorias normativas, especialmente as categorias de conhecer e de existir. Nesse diálogo, né, filosófico, a gente vai encontrar a crítica do Mignolo e do Dussel, onde eles trazem que essas formas de conhecer e existir pautadas numa filosofia ocidental, elas são formas que excluem outras formas que hierarquizam, ou que, em certa medida, acabam deslegitimando aquilo que não vem do seu berço ocidental. E aí a nossa proposta é justamente tensionar a universalidade excludente, que emerge desse exercício filosófico ocidental, que foi instrumentalizado, e desse tensionamento a gente acaba encontrando a espiritualidade. E aí, o que viria a ser essa espiritualidade, né? Uma dimensão fundante da experiência humana. É uma dimensão que ela é ética, humana e coletiva. E a gente está falando agora de uma poética, né? A espiritualidade como um exercício poético de habitar o mundo, e por ser poético, nos dá a garantia de pensar, de sentir, de agir nesses caminhos que a gente constitui como existência humana. Então, a espiritualidade, como essa dimensão fundante da experiência humana, ela acaba dialogando com a epistemologia, justamente por ser uma experiência de conhecimento de si e de conhecimento do mundo,
né, uma abertura às possibilidades. E reconhecendo a filosofia, para além de um exercício lógico, um exercício reflexivo, um exercício de racionalidade, a gente traz a filosofia como uma prática espiritual. Né? Reconhecer a filosofia como prática espiritual é dizer que nós temos aí uma função formativa para a filosofia, de formar outras categorias, outras ideias, outros modos de ser e de existir no mundo, né? E essa função formativa ela vai estar vinculada principalmente ao cuidado de si e à abertura ao outro, né? A abertura para dialogar, a abertura para negociar, a abertura para encontrar. Nesse encontro a gente acaba concebendo a complexidade da própria filosofia. E como um exercício epistemológico, a filosofia ela vai ser alargada, ela passa a ser ampliada, perspectivada, como uma forma de incluir o diálogo com outras sabedoras, outros conhecimentos, outras formas de pensar o mundo, em uma perspectiva indígena, africana, periférica. Esses são alguns marcadores decoloniais, mas que a gente pode estar girando, ampliando esse exercício epistemológico de negociar com outros mundos. E aí o próprio Heidegger, ele já fazia uma crítica apontando, né, o falso universalismo da tradição filosófica ocidental, onde esse modo funcional de universalizar a vida ele tem certos limites. E ele é falso justamente porque é uma categoria fictícia, que nos leva a entender e habitar o mundo como uma única forma possível. E aí, dialogando com o Fanon, a gente vai entender uma crítica filosófica de que a filosofia, ela é filosofia quando ela é libertadora. E para ser libertadora, ela tem que romper com a lógica colonial, inventando novas formas de subjetividades, né? Isso passa a ser um exercício filosófico insurgente, e isso a gente tem uma proposta ética e ontológica de uma virada decolonial. Pensar a filosofia a partir das margens e não mais de um centro que a gente denominou como centro ocidental. Quando fazemos isso, a gente recupera uma potência emancipadora da filosofia e a gente acaba dialogando com epistemologias outras, né? É esse o exercício de pluralidade do mundo, das realidades, um exercício ético, um exercício poético, mas, acima de tudo, um exercício espiritual. O reconhecer a humanidade nas outras formas de se pensar e habitar o mundo, né? E aí a gente finaliza dizendo que não é um movimento para se negar a filosofia ocidental. Quando a gente fala do campo decolonial, não é uma refundação da filosofia, não é uma negação da filosofia. Ao contrário, é apontar os seus limites na constituição do humano, apontar os seus limites na tessitura de um mundo onde a pluralidade possa ser reconhecida. É reconfigurar a filosofia a partir de diálogos, né? Deslocando o seu centro de enunciação e trazendo, instaurando formas outras de pensar e de sentir o mundo. É um exercício, na verdade, de reimaginar a filosofia como uma prática transformadora, não negando-a a partir de sua perspectiva e de suas bases ocidentais, mas dizer que é possível, sim, ter filosofia, pensar a filosofia dentro de marcadores que foram constituídos colonialmente, né? Basicamente, é isso que eu apresento para vocês hoje, e aqui tem algumas referências. Eu espero que vocês possam ter, de certa forma, entrado nesse movimento de pensar uma filosofia que é engajada a partir de uma ética de vida. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, José. Muito relevante a pesquisa, muito interessante. Temos 10 minutos agora para perguntas.
Perguntas, comentários? Elizabeth, pode falar. Boa tarde, colegas. Vocês me ouvem? Ouvimos. Ok. Então, primeiro, parabenizar o professor José Diego pela apresentação. Essa é uma temática que aqui, para quem está na sala, é uma temática bem cara, né? Onde a gente faz esses enfrentamentos, esses atravessamentos no nosso cotidiano na escola e na academia também. É interessante a ideia quando tu trazes da filosofia enquanto universal, numa perspectiva que tem um filósofo africano, o Ramose, Mangobe Ramose, que ele vai trazer uma perspectiva da pluriversalidade, onde a gente vai ver que o próprio conceito de universal, se a gente for analisar etimologicamente a palavra, ela traz essa contradição, né? Une como esse universal com essas alternativas. Então, quando a gente trata dessa perspectiva decolonial, numa perspectiva até mesmo afrocentrada, é muito interessante a gente pensar nesse pluriverso. Então, ele até propõe esse jogo de palavras quando a gente for fazer nossos trabalhos, tentar assim, trazer essas novas categorias também, né, para o trabalho. Então, eu queria pontuar que eu achei bem interessante essa desconstrução que tu fazes do universal e lembrar também dessa questão do pluriversal que é posta por esse filósofo africano. Era essa a minha contribuição. Parabéns mais uma vez. Obrigado, professora. Obrigado por essa contribuição. Eu tinha até, nessa pesquisa atual, a gente pensa em trazer o Renato Nogueira, que traz também a pluriversalidade, mas a gente sabe que a fonte primeira, digamos assim, é o Ramose, né? E essa desconstrução conceitual, teórica e ética do universal, ela é importante para a gente abrir espaços para outras formas de se pensar o mundo e de se habitar, né, esses mundos. E aí eu acho que essa ancestralidade referencial é importante. Eu vou acabar trazendo também para a discussão e agradeço essa provocação e sugestão também, professora. Mais alguma questão? Podemos também deixar um tempo para o final, se todo mundo apresentar antes das 5 para debate, se alguém tiver elaborar alguma pergunta depois. Agora, passo a palavra para Mônica Jaciene do Nascimento Macedo. Mônica está? Sim, estou. Boa tarde. Boa tarde. Vou apresentar aqui, só um instante que tá eu bom. vou colocar aqui na Você tem 20 minutos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me escutar? Sim, Mônica. Sim. Obrigada. Bom, eu sou Mônica, sou do estado da Paraíba e trabalho no estado vizinho, que é o Rio Grande do Norte, e falar do meu lugar para poder falar da minha pesquisa, que surgiu dentro da sala de aula, né, do meu olhar, do olhar da professora, do olhar da mãe, e na perspectiva de uma escola em tempo integral, que também, deixa eu só abrir a câmera aqui, e também na perspectiva de uma escola em tempo integral que te dá um olhar, assim, mais... Eu acho que a gente acaba observando mais e observando mais os alunos e procura métodos de contribuir, métodos de a filosofia contribuir na vida daqueles alunos, questões da praxis mesmo. Então, foi nessa perspectiva que surgiu o meu trabalho e, a partir disso, que eu pensei em trazer a filosofia da Angela Davis a partir de uma história em quadrinhos, né, que é o tema do meu trabalho, para a sala de aula.
Então, foi a partir desse lugar que eu comecei a observar problemas que a gente já tinha, e tentar mudar. Então, eu, enquanto professora, pensei em trazer uma história em quadrinhos, né, que a gente adquiriu a partir do PNLD literário para a sala de aula, que é Miss Davis, A Vida e as Lutas de Angela Davis. Né, essa história em quadrinhos me deu um repertório de observar como algumas dessas meninas e meninos negros e não negros, né, brancos e não brancos, como essa história acabou envolvendo eles e como eu percebi os olhares deles para questões como racismo estrutural e como isso pode ser utilizado para entrar em temas que são um pouco sensíveis, porque a depender da realidade de cada município, o município que eu trabalho só tem 2.300 pessoas, e tem uma população muito mais, é uma população, em sua maioria, de origem indígena, mas eles não têm esse olhar. E a população negra também, então eles têm uma hegemonia do pensamento branco, de forma geral. Então, esse tema, ele veio a trazer essa perspectiva sobre o racismo estrutural, sobre outras questões que for pontuando mais à frente. Então, os temas que a gente está trabalhando principalmente, né, que a gente, quando a gente pegou a primeira experiência de leitura do quadrinhos com a filosofia da Angela Davis, nós percebemos juntos, né, como era importante trabalhar a questão, o olhar para com essas mulheres, essas meninas, que dentro dessa realidade, elas, quando tem uma coisa muito lá que uma opressão muito grande com relação à menina, que quando ela casa, na verdade não é nem essa palavra, quando ela tem as primeiras, tem uma expressão aqui que é fugir, aí elas namoram, e caso elas tenham uma relação com esse menino, elas casam, e a partir disso tem toda uma estrutura social em cima dessa menina, que ela já não é mais uma adolescente, ela é uma adulta, e a partir dessa ação externa à escola, a gente está trabalhando a questão de como o olhar para essa mulher negra é diferente. Então, a gente está trabalhando a questão da interseccionalidade e o racismo, que é tão presente, sobretudo com a mulher negra. Como se não houvesse outro lugar para essa mulher negra, essa menina, né, que agora já tem que assumir esse papel de mulher, e como isso é muito forte. Então, nós vamos empregar a filosofia da Angela Davis, também utilizar as contribuições filosóficas da Lélia Gonzalez e empregar o quadrinho como recurso metodológico. Minha pesquisa está no início ainda, então, assim, eu não tenho, assim, ainda grandes resultados, nenhum aprofundamento maior, porque eu ainda estou pagando as disciplinas, a pesquisa a gente ainda vai fazer, então por isso que está uma coisa mais inicial ainda, mas qualquer dúvida ao final eu respondo. Deixa eu só passar mais à frente. Então, aí nós vamos trabalhar como quais as camadas, né, de opressão que essa mulher negra, ela sofre na sociedade e como isso é tido de forma, entre aspas, nesse contexto, de forma natural. Como nós vamos trabalhar com estudo de caso, então nós estamos ainda nessa parte da teoria. Então, nós vamos usar, obviamente, a Angela Davis, né? Principalmente o livro Mulheres, Raça e Classe, com leituras coletivas, para observar que lugar social que essa mulher negra ocupou na sociedade, como essa mulher negra se colocou, né? Qual lugar que ela... que papéis sociais ela assumiu para si, observar
como essa institucionalização dessa mulher negra em alguns lugares sociais se tornou natural, como essa mulher negra acabou de forma, entre aspas, naturalizada para lugares de trabalhos domésticos, como trabalhos de... Quando essa mulher negra, quando essas meninas do meu estudo de caso, elas tinham um projeto de vida, elas queriam ir para a universidade, para a capital lá do estado, elas tinham outra perspectiva, mas quando ela assumia aquele papel social da mãe, então ela automaticamente sobre ela decorria outras camadas de opressão da própria família, da própria sociedade, e acaba se olhando de forma naturalizada. É isso, é um ponto, o ponto final. E tudo isso de forma muito, entre aspas, naturalizada. E para trazer uma linguagem mais leve, mais acessível, né, para a aula de filosofia, com recurso, com alunos que não têm o costume, o hábito de leituras muito mais aprofundadas, então a gente optou por utilizar histórias em quadrinhos, porque, de certa forma, chama mais atenção para esses meninos do que uma leitura, só a leitura. Então, a gente faz a leitura do quadrinhos com recortes dos textos filosóficos dos autores, mas não de cara o texto do autor, porque nós percebemos que quando a gente usa um recurso, eles acabam tendo mais resultados do que simplesmente chegar com o texto filosófico, porque aí amplia a quantidade de pessoas que conseguem entender o conteúdo e conseguem se interessar, na verdade, porque entender todos entendem, né? Mas a questão do interesse mesmo. Então, nessa perspectiva, nós vamos utilizar o Vergueiro, que ele fala sobre essa importância, né, de poder utilizar esses textos iconográficos. Nós vamos também pensar na perspectiva do feminismo negro no Brasil. Vamos utilizar as contribuições da Lélia Gonzalez. Também vamos utilizar a mesma perspectiva do Aníbal Quijano, né, para entender como nessa perspectiva, para entender como algumas, especialmente as mulheres, acabam sofrendo em muito mais perspectivas, principalmente a mulher negra, em muito mais perspectivas de opressão na sociedade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Como vai ser feito? Como eu falei para vocês, é uma ideia que ainda não, a gente está trabalhando, mas ainda não é uma pesquisa que está avançada, né? Ainda vai começar a pesquisa, ainda vai ser enviado para o Comitê de Ética. Então, vai ser uma pesquisa que nós vamos trabalhar primeiro com leituras coletivas, primeiro da história em quadrinho, depois nós vamos trabalhar com um diário de bordo, na qual eles vão poder escrever as perspectivas, pensar, refletir sobre o que eles estão lendo. Então, a leitura coletiva da história em quadrinhos e recortes desses filósofos que eu coloquei antes, para poder dar embasamento a uma possível atitude filosófica, né? Então, daí eles vão construir, né, nos seus diários, suas reflexões, e ao final dessa pesquisa, eles vão elaborar, os alunos vão elaborar uma história em quadrinhos, na mesma perspectiva da história em quadrinhos que nós estamos trabalhando, que é uma bibliografia da Angela Davis. E aí o filósofo que eles vão fazer a biografia ainda não está determinado, e eles podem até escolher uma pessoa da cidade, eu não sei como vai ficar, porque a gente está deixando bem aberto para que eles se sintam parte, que eles se sintam construindo a pesquisa junto com a escola, junto com a professora. E a ferramenta, né, é a história em quadrinhos, a amostragem, provavelmente 30 estudantes, e é basicamente isso.
E qualquer coisa eu posso responder durante, quando abrir para perguntas. Obrigada, pessoal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se minha internet caiu. Não caiu, professora. Parabéns pela apresentação. Ah, obrigada. Parabéns, Mônica, obrigada. Ninguém tem nenhuma questão? Tudo certo? Podemos passar? Tá. O próximo seria a ética kantiana a partir da prática compra consciente. Boa tarde a todos. Obrigado, Luísa. Então, iniciando a apresentação, sou Ari, do núcleo da Universidade Federal do Paraná, e essa proposta é pensar o ensino de filosofia, e mais específico, o ensino da ética kantiana, a partir de uma prática, com a utilização do protagonismo estudantil, que é uma das premissas que vem agora principalmente pensada a partir do novo ensino médio, né, muito forte essa determinação, e também relacionando essa perspectiva da autonomia, que é também um tema caro ao Kant, né, nesse sentido. Então, nessa apresentação, vou buscar um enfoque maior sobre a prática em si, né, do como, a partir de uma noção, de uma aplicação prática, tem-se uma forma, talvez, de concretizar o próprio ensino da ética e o ensino, nesse caso, pensando na ética kantiana, dando luz aqui também a uma perspectiva do ensino da filosofia de uma maneira que saia apenas da perspectiva abstrata ou teórica, claro que mantém-se essas noções, mas, de repente, ponderando aqui outras possibilidades. Então, a proposta inicial é pensar o ensino de filosofia, como já comentado, a partir da ética kantiana, reforçada pela prática. Então, a partir disso, nós buscaremos propor uma prática pedagógica que vai aliar a efetivação do pensamento filosófico a partir da teoria ética do Kant, e o próprio chamado, né, para a procura do pensamento autônomo, e também a saída da minoridade dentro dessas perspectivas kantianas. Além disso, né, aliar com o que a BNCC espera também no novo ensino médio brasileiro, então com a reforma do novo ensino médio, bem como as reformulações da BNCC, um dos fatores que se apresenta, né, como condição necessária nesse cenário educacional é o protagonismo estudantil, e toda a construção curricular, toda a construção metodológica, ela deve ser pensada a partir de abordagens também que colocam o estudante como parte do processo de formação, sendo uma peça importante nessa construção do aprendizado. Então, muito, a gente vem vendo nas apresentações anteriores, né, justamente essa relação muito forte da perspectiva da filosofia com a realidade do estudante, é que a gente também pretende isso, né, percebendo o estudante como uma peça central na construção desse aprendizado, não sendo só um receptor do conhecimento. E
dentro dessas perspectivas, né, nós temos os documentos norteadores que evidenciam essa necessidade de pensar a construção desse estudante protagonista, mas também pensando no desenvolvimento de habilidades intelectuais que vão preconizar essas competências, essas habilidades que vão além dos muros da escola. E o quanto à filosofia também ela deve ter essa integração com a realidade do aluno. Para nós, muitas vezes, professores de filosofia, isso é muito perceptível, né? A gente consegue ter muito claro isso, mas o quanto o nosso aluno consegue ter essa clareza, o quanto o nosso aluno consegue ter essa percepção de que aquilo que está sendo falado em sala de aula tem uma relação direta com a realidade que ele está vivenciando. Então, esse projeto de intervenção, que nós chamamos de compra consciente, eles vão buscar trazer de uma realidade vivencial, né, que é a criação de uma banca, né, do mini mercado, de uma banca de produtos, para serem vendidos na escola, e a análise de todo o comportamento que vem a partir disso, com base na ótica dos imperativos kantianos, e aí, claro, tendo uma perspectiva muito mais forte a partir do imperativo categórico, mas também fazendo uma análise ali dessa perspectiva da teoria do dever e tudo mais, e a valorização mesmo desse protagonismo. Então, o projeto ele busca trazer uma relação da ética kantiana, né, do que se estuda em sala de aula, que já vem programado no currículo, né, dando enfoque em uma metodologia que desenvolva esse protagonismo, né, a construção de uma aprendizagem que seja de fato significativa. Na nossa fundamentação teórica, então, além da própria perspectiva da teoria kantiana, nós temos a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que a gente busca aliar com a prática, e no caso, como eu sou do Paraná, o Referencial Curricular do Paraná, que traz alguns princípios orientadores, e aqui, pegando como foco um segundo princípio do referencial curricular, que diz que é a prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, que vai ter essa ideia de compreender a sociedade, os seus processos, a sua relação, além da valorização extraescolar, então, a prática também aliada a esse processo, então, porque o referencial curricular do Paraná, ele define ali os princípios, os direitos, as orientações, que são definidas a partir da BNCC na realidade da rede, né, lembrando que isso é o que nós temos até então, enquanto referencial curricular, estamos em processo de reformulação, então, para o ano que vem, talvez a gente precise fazer uma revisão desses documentos, daquilo que vai ser colocado, mas creio que essas determinações não terão grandes alterações nesse sentido de sua especificidade. Na perspectiva kantiana, aí nós temos como obra fundamental e basilar a fundamentação da metafísica dos costumes, tanto para fundamentar as aulas de filosofia em si, do contexto que os alunos terão de Kant ou da ética kantiana, quanto da própria fundamentação da prática, também a utilização do texto resposta à pergunta, que é esclarecimento, e teremos como base também da nossa elaboração teórica a crítica da razão prática. Quando pensamos aqui na fundamentação da metafísica dos costumes, é o primeiro momento que os alunos terão contato com as teorias de Kant. Nesse ponto aqui, pensando não só os aspectos do conhecimento, mas a própria relação da vontade, a relação do dever, o uso prático da razão, eles tendo contato e acesso aos conceitos e ao conceito da ética, essa perspectiva de uma ética universal, e também, e principalmente, focado aqui na perspectiva dos imperativos, seja categórico, hipotético, mas tentando deixar bem claro, no primeiro momento, essa perspectiva do imperativo categórico. Um segundo momento também de contato com a perspectiva da teoria do Kant será com o texto, obra, resposta à pergunta, que é esclarecimento, que seria esse chamado, né, essa saída da minoridade, e também percebendo ali, tentando fazer uma aproximação, né, com o processo educacional, que é a construção dessa autonomia, né, que vai
tem que refletir ali nos seus propósitos, nas suas influências. Aqui é interessante a gente perceber, porque a gente vai tentar fazer uma aliança do que se espera a BNCC com o protagonismo e com a perspectiva da autonomia de Kant. É claro que as duas coisas não são a mesma coisa, né? A autonomia, em Kant, a gente tem mais um sentido dessa capacidade da razão prática, de pensar, de legislar por si mesma, né? Esse sentido do indivíduo que age pelas leis morais que ele reconhece como válidas, né, agir de acordo com essa liberdade. Já o protagonismo, a gente está pensando do que vem mostrado, né, seriam essas políticas educacionais mesmo, né, dentro desse indivíduo que é um sujeito ativo no processo da aprendizagem, está ligado a esses processos sociais, coletivos, mais práticos, né, se aprender a se posicionar, essa proatividade, esse agir no mundo. Então existe conceitualmente uma diferença entre o que se pensa em protagonismo e autonomia, mas a gente pode olhar também nos aspectos dessa semelhança, quando a gente pensa nesse sujeito que é ativo de suas ações, então, seja no protagonismo a partir dele ser autor do seu aprendizado, autor da sua trajetória, seja a partir da autonomia, quando ele é autor das leis morais que vão reger a sua vida, né, que vão guiar ali a sua ação, também a própria concepção da responsabilidade, que pode ser percebida aqui nesses dois casos, né? Então, no protagonismo, o aluno ele vai ser responsável pela aprendizagem, o impacto das ações no coletivo e no desenvolvimento da prática. Quando a gente pensa no desenvolvimento da autonomia, seria a noção da responsabilidade das suas escolhas diante dessa moral, de uma noção autolegislada, né, que não seria influenciado pelo outro, né, que ele teria essa condição de pensar e agir por si mesmo. Então, também tentando fazer, a partir do protagonismo, que esse aluno adquira autonomia, ou da autonomia que adquira o protagonismo, fazendo uma relação também dessas duas perspectivas. E ainda como fundamentação da BNCC, a competência número 10, então a ideia da prática é possibilitar as habilidades que vão gerar essa competência lá no nosso estudante, que aí nós temos lá o que diz a competência 10, que é agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então a ideia é perceber o que espera-se do estudante do ensino médio e perceber o quanto a filosofia ela vai ser, né, o caminho para a gente chegar nesse lugar, né, dessa construção de um sujeito que não é apenas protagonista da sua ação, mas é também autônomo dessa ação e uma construção de um indivíduo mais ético nesse contexto. O referencial curricular ele já evidencia também esse processo do próprio protagonismo e da própria autorreflexão, dessas relações sociais que são colocadas e que são necessárias para o processo da construção desses sujeitos. Então, é por isso que a ideia é que a gente consiga perceber que o ensino da filosofia deve estar interligado com o que também se espera do ensino como um todo, né? Isso acaba dando um significado também para esse processo. Aqui, focando mais na perspectiva do ensino da filosofia e tendo um foco maior na noção da ética, há uma percepção de que os alunos eles têm um interesse pelas noções da ética, eles têm, muitas vezes, já uma certa concepção do que seria a ética, quando entra na sala, mas é aquela noção. Até sei o que é, mas não sei explicar. Não tendo muito claro qual seria uma definição, um conceito de ética, e ao mesmo tempo essa desconfiança se existe a possibilidade de uma sociedade ética. Outro ponto, e um dos pontos que me levam a esse trabalho, é que quando a gente fala do aspecto da filosofia, de um modo geral, e aqui pensando na ética e focando em Kant nesse caso, é possibilitar um tratado da ética de um modo mais palpável, mais aplicável no processo educativo, né? Então, a questão que vem nesse ponto é como
tornar a ética mais palpável, mais aplicável, né, a noção do Kant, porque muitas vezes o Kant é visto como algo abstrato, como algo distante, né, mas eu acredito que ele pode dialogar com práticas concretas, né, então a prática que a gente apresenta, que é essa compra consciente, vai buscar concretizar e tornar palpável essas perspectivas que são teóricas e que são conceituais. Até porque isso é uma das noções que me pesam muito. Eu vejo que o professor de filosofia ele deve fazer com que os alunos eles reflitam sobre essa importância da preocupação com o tema, percebendo qual que é a real função, a relação da participação popular na construção de uma sociedade ética em todas as esferas, tanto no âmbito pessoal quanto nas relações políticas que regem os bens públicos. Se a gente pensa no ensino da filosofia, e nós, ao pensarmos no ensino da filosofia, não só apenas como transmissores desse conteúdo, mas qual o sentido e o significado que isso vai fazer lá para o nosso aluno? Qual o sentido e o significado que isso vai fazer na realidade, que vai ser transformadora da realidade desse nosso estudante? Então, a ideia é pensar da filosofia, além da abstração e da teoria, pela abstração e pela teoria. Além dessa noção de a gente só termos uma discussão teórica, abstrata, de uma teoria, é poder perceber isso também na prática, a partir de uma teoria e a partir dessa abstração. Então, o ensino da filosofia vai buscar a ideia é mostrar aos estudantes, né, que a ética kantiana, principalmente no que a gente fala do imperativo categórico, pode ser vivenciada em situações cotidianas, né, como, por exemplo, na relação da honestidade, e no caso aqui da nossa compra consciente, né, porque propõe-se, a partir disso, estabelecer um comércio, né, dentro da escola, é uma pequena banca com produtos disponíveis para compra, sem nenhum tipo de vendedor ou vigia. Então isso vai possibilitar que o cliente, que seriam os demais alunos da escola, possam pegar os produtos, realizar o pagamento, fazer o seu próprio troco, caso necessário, né, tendo ali todas as facilidades para ele não pagar. Então, sendo um modelo, né, que considera a ação ética e o próprio princípio de honestidade como um fator predominante. Então, nesse caso, pensar a ação de modo honesto, não a partir de uma vigilância, né, mas porque ele reconhece o valor dessa ação moral, né, que está em si mesmo. Então, a compra consciente deixa de ser apenas uma prática de mercado e passa a ser uma oportunidade também para uma perspectiva ética, para uma formação ética, crítica, para uma formação cidadã, a partir do momento que há uma análise desses processos. Aqui eu vou começar a falar sobre a forma com que essa prática ela se desenvolve, pensando nessa estrutura. Então, o primeiro momento, o primeiro passo de estudo é pensar quando que isso acontece. Então, hoje no estado do Paraná, a gente tem filosofia no primeiro ano, e para os que escolhem o itinerário formativo das humanas e linguagens, tem filosofia também na segunda série. Então, na segunda série, no itinerário formativo, que é filosofia 1, aparece Kant no terceiro trimestre, e na primeira série aparece Kant no segundo trimestre, né, que seria a ética. Obrigado, Luiz, eu vou me apressar aqui. Então, a primeira parte seria a definição do conceito, toda a apresentação conceitual, abordagem da ética kantiana a partir das aulas expositivas, uma leitura e uma discussão do texto, resposta, pergunta e esclarecimento, ou de uma parte dele ao menos, né, e as discussões em sala de aula com base na metodologia de sala de aula invertida, né, então os alunos fazem a leitura e depois vêm para essa discussão. Vai para um momento da prática. Então, aqui começa, de modo muito, muito forte, a ação protagonista. Então, o nome compra consciente ele é dado, né, a partir dessa prática da banca, que é seguido o modelo da Honest Market, né, que são os mercados autônomos baseados nessa honestidade. Todas as decisões são tomadas pelos alunos. Tá? Então, eles formam os grupos, eles definem quais produtos serão comercializados, eles definem como será o investimento inicial. Então, por exemplo, se a gente vai comprar 30 pirulitos, esse dinheiro vai ser dividido entre a sala,
o professor vai pagar, depois o dinheiro da banca paga o professor, como que vai ser feito isso? Então, os alunos decidem o que vai ser feito com o capital arrecadado, com o dinheiro que foi arrecadado com essas compras. Essa decisão vai ter sempre que decidir-se no coletivo e o dinheiro tem que ir para o coletivo. Então não podemos pensar assim, somos uma turma e vamos dividir o dinheiro entre nós. Tem a organização financeira, compras, estoque, reposição, marketing, infraestrutura, cronogramas, tudo isso é feito pelos alunos. Eles montam toda a estrutura e a gestão da banca. E todos eles também devem cuidar de pelo menos um dia em cada grupo, né? Um grupo abrir e fechar a banca pelo menos um dia, gerenciar ali o funcionamento da banca. Aqui a gente tem um modelo simples de como pode ser montada essa banca, né? Então não tem vendedor, não tem vigia, a intenção é que as compras sejam de modo autônomo, que cada indivíduo possa realizar a compra de acordo com a orientação e consciência, tem só uma plaquinha que diz como deve ser feito. Ela deve ser instalada de preferência num lugar que não esteja sendo vigiada, onde os alunos não se sintam vigiados, ao menos, né? Pois eles não serão. E também, caso sejam identificados furtos, não serão tomadas medidas. Os alunos aplicadores não podem intervir, tá? Então isso será feito uma fala antes de que esses alunos aplicadores, que é a turma que nós estamos realizando, não podem ir atrás dos alunos que furtaram, né, que pegaram os produtos sem pagar, não podem ter nenhum tipo não podem ficar coagindo os alunos ou ameaçando esses alunos, então eles devem ser bem neutros nesse sentido. Tudo deve ser documentado em planilhas, em documentos, seja impressos virtuais, todo um controle de caixa, um controle de produtos, enfim. A partir do momento que a banca é realizada, há uma análise de produção e sensibilização. Então, faz-se o fechamento do caixa, análise dos resultados, percebe-se ali o que aconteceu, se teve furo de caixa. Os alunos devem escrever um texto apontando os resultados da prática e devem relacionar os resultados às ações dos alunos compradores ou consumidores não pagantes, tá, aqui utilizando esse termo, como que foi estudado nas aulas de ética em Kant. Então, relacionando lá como que perceberam as ações desses indivíduos a partir da aplicação da prática. Então, eles escrevem esse texto com base nas suas perspectivas, nas suas impressões, com um tom de conscientização da ação pelo dever sob a perspectiva kantiana. Os alunos farão a apresentação desses textos em formatos de palestra ou de comunicação para os demais alunos da escola, e o objetivo é despertar consciência sobre a ação, sobre o que é ético e a noção do dever, né, tendo como base referencial o que foi estudado nas aulas, principalmente na fundamentação da metafísica dos costumes. E a última parte aqui, nesse primeiro, é a avaliação. Então, depois que é feito toda essa fala de conscientização com todos os alunos da escola, é reaberta essa banca, tá, para que possa ser visto ali os resultados, se houve uma diferença, né, se ainda houve algum tipo de mudança na ação dos indivíduos, e é feita então a avaliação da prática dos alunos no gerenciamento da banca, a partir do preenchimento das planilhas, né, de toda a gestão. Isso a gente consegue perceber a relação do próprio protagonismo, da autonomia, da responsabilidade, e também os textos e as locuções desses estudantes, né, que aí a gente consegue perceber aqui as relações da prática. É claro que a gente pode pensar nesse sentido, algumas reflexões podem ser colocadas para esses alunos, né? Será que todos aqueles que não pegaram sem pagar agiram pelo princípio do dever? Então, será que foi possível desenvolver a autonomia? Então, essas noções são noções que a gente vai buscar perceber e vai buscar refletir a partir da implementação. Para finalizar, já que o tempo está bem adiantado, gostaria de finalizar dizendo que a filosofia muitas vezes não é atrativa aos nossos estudantes, e é um grande desafio pensar o ensino de filosofia no ensino médio, mas eu acredito que cabe a nós, professores, garantir um significado ao ensino de filosofia, acaba sendo uma responsabilidade que nós assumimos também frente a isso. O projeto ele não tem a função de dogmatizar a ética kantiana, né, mas pensar uma forma de trabalhar um conteúdo de uma maneira que os estudantes possam relacionar com o que acontece no dia a dia. Então, a prática é uma intervenção de situações que acontecem no cotidiano das pessoas, mas que foi ilustrada a partir de uma banca e uma escola. E a prática é sustentável, porque ela pode ser replicada, ela pode ser adaptada de acordo com o contexto e pode também ser trabalhada com outros autores ou temas. Então, a minha pesquisa, a minha prática pretende contribuir, de fato, para o ensino da filosofia na educação básica,
buscando oferecer estratégias pedagógicas que tornem o estudo da ética kantiana mais acessível, mais significativo, buscando unir, de fato, teoria e prática, reflexão e ação, filosofia e vida cotidiana. Bom, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a presença de todos, de modo especial meu orientador Celso, e me coloco à disposição. Desculpe, Luísa, se passei um pouco do horário. Imagina, tá tudo bem. Parabéns, professora Eli. Muito obrigada pela sua apresentação. Gostei muito do projeto, muito interessante. Abro para perguntas. Qualquer comentário, elogios são muito bem-vindos também. Pode falar, Elizabeth. Boa tarde, professora, e muito interessante a pesquisa, e aí me lembra as aulas que tive esse semestre de filosofia, do ensino de filosofia. Filosofia, ela não parte de lugar nenhum, né? E assim, quando a gente traz essas temáticas para o ensino de filosofia que são da realidade cotidiana dos alunos, eu acredito que seja muito interessante. E também é como colocaste nas considerações finais, o professor ele acaba tendo essa responsabilidade, né, de ter essa criatividade, de fazer essa busca para trabalhar esses conteúdos e fazer com que a filosofia se torne mais atraente, como tu mesmo coloca, né? Às vezes é tão difícil fazer com que essa disciplina se torne atraente para os alunos, então fazer esse tipo de atividade, de proposta pedagógica é muito interessante. Aí eu pergunto como é que foi a receptividade dos alunos, como se já teve alguma primeira experiência, apresentação da temática, se já houve esse primeiro contato com os alunos em relação à ética kantiana, em relação à proposta de sua pesquisa. Obrigado, Elizabeth. Como você comentou a questão da responsabilidade do professor, eu tive uma professora do ensino médio, a Sandra Burdi, eu sempre falo dela, o pessoal da minha sala acho que já ouviu falando dela outras vezes, que está aqui, porque ela foi uma professora muito boa, ela é uma professora muito boa, mas eu fui colega dela quando fui professor de filosofia, e quando eu entrei da aula, ela falou assim para mim, Ari, ninguém vai valorizar a filosofia, ninguém vai mostrar a importância da filosofia, a gente não pode esperar da sociedade, das pessoas e dos alunos que eles falem que a filosofia é importante, a gente precisa mostrar, porque a gente sabe, a gente precisa mostrar, e como que a gente vai mostrar? Com as nossas práticas. Então ela me colocou esse peso. Então, por isso que isso eu tento sempre evidenciar, porque ela me trouxe esse peso, assim, né? Em relação, quando a gente fala do Kant, os alunos... O Kant não é um dos filósofos mais palatáveis, assim, quando a gente traz com os alunos do ensino médio, né? Então, a gente vai traduzindo para uma linguagem que possa ser mais acessível, que possa ser mais próxima deles, né? E aí vê-se mesmo assim que ok, mas dever, mas ok, o que é isso? Imperativo. Quando eu fiz essa aplicação, essa banca foi ano passado, eu não trabalhei com a estrutura que eu estou propondo agora. Tá? Foi uma outra estrutura, mas ainda em Kant, ainda muito mais simples, mas já em Kant, porque eu já tinha montado o pré-projeto e eu fiz no final do ano já para testar, né? Mas ainda muito simples. Há uma empolgação em vamos fazer uma banca. Não de imediato, ok, vamos relacionar isso com uma teoria. De imediato, isso não foi percebido pelos alunos aplicadores. O que acontece? Após ou durante a realização, ficou uma semana a banca aberta, né, nesse caso, a gente conseguiu ir percebendo e comentando. Né, os alunos pegaram. Será que foi pelo dever? Será que eles pegaram
será que eles não pegaram, eles pagaram, né? Será que eles pagaram por dever ou porque eles tinham medo de ser punidos? Então a gente foi levantando esses questionamentos para ir percebendo a relação do dever, dessa razão legisladora. E aí percebeu-se ali naquela turma, por mais que a gente não tinha trabalhado tão fortemente ainda essas construções, que houve um entendimento um pouco maior da perspectiva kantiana. Tá? Qual que é a questão que a gente não identificou? Nessa aplicação do ano passado, a gente não refez a aplicação. Então, os alunos foram nas salas, falaram com os colegas, mas não foi reaberta a banca para a gente saber se a fala deles teve algum impacto ou não na escola. Isso a gente vai fazer esse ano. Né? Abrir a banca, fazer a fala e ver o impacto. Houve uma aceitação bem bacana na parte da gestão. Isso foi bem interessante, assim, de perceber como que essa gestão ali da banca aconteceu, eles assumiram uma responsabilidade, quando um aluno deixava de fazer alguma função ali, os outros cobravam, então houve essa intenção. E aí até a própria noção do Kant, depois da banca, quando eles foram escrever os textos deles, deu para ver que tinha uma clareza maior, porque eles estavam relacionando mais o aspecto prático, do que se fosse só pedir para fazer, sei lá, um material sobre o Kant mesmo. Né? Então eles tinham ali algo mais palpável para falar sobre. Mas há uma diferença entre apenas trazer um aspecto teórico, por isso que eu coloquei, né, da abstração e da teoria, pela abstração e teoria, né? Trazer essa noção mais concreta mesmo. Houve uma melhora nesse sentido. Esse ano ainda vou aplicar, mais uma vez, e aí eu espero que os resultados sejam positivos também. Obrigado, Elizabeth. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Pode falar. Olá, Ari, tudo bem? Boa tarde. Parabéns pela sua apresentação. Achei muito pertinente esse trabalho. É uma prática que eu gostei. Quero, através dos seus resultados, ter a oportunidade de implementar também na minha realidade. Eu gostaria de entender só um pouquinho a questão mais, diria, burocrática da tua prática, em relação à própria SED aqui, que você falou que é do Paraná, né? Se houve a abertura para você fazer essa implementação em relação à ideia dos produtos dentro da comercialização dos produtos dentro do ambiente escolar, né? Algumas escolas, eles restringem esses tipos de comércio. Então, de que forma que você pensa ou de que forma que você pode tentar contornar caso tenha algum tipo de restrição por parte da escola ou até mesmo da própria secretaria? Você tem alguma ideia ou um plano B? Sim, boa pergunta, Leuan, porque a SED hoje ela tem um plano, inclusive de alimentação, existe um sistema bem rígido nesse ponto, do que pode ser ofertado aos alunos, do que pode ser comercializado dentro da escola e quem pode comercializar dentro da escola. Como trata-se de um projeto, esse projeto ele precisa ser encaminhado ao núcleo, né, e o que a escola não pode, o que não pode ser vendido de maneira alguma, refrigerante e frituras, tá? Os doces, de modo geral, para projeto, eles liberam. A escola não pode dar doces, mas colocar para venda para esse projeto, eu já conversei com as direções da escola, isso entregando, eu preciso entregar o projeto, apresentando a prática, mostrando a objetividade, aí nós não teremos problema, porque eu não vou comercializar com o intuito de ter lucro, aí eu não poderia, tá? É lucro pessoal, né? Então, por isso que ele precisa ser voltado para a coletividade. Tem produtos que não podem ser vendidos, tem produtos que não podem ser comercializados, né? Então, normalmente, os alunos escolheram doces por ser mais fácil. Eu não sei quais serão as escolhas deste ano, né? Se serão doces ou se eles vão escolher, sei lá, frutas. Pode ser também, né? As sugestões que eu sempre dou vamos comercializar frutas ou coisa do tipo. Eu não sei qual vai ser a demanda deles. Mas nesse caso as escolas autorizaram, desde que haja esse projeto.
desde que cumpra também aquelas determinações lá, que tem uma lista de produtos que não pode. Eu sei que tem fritura, não pode, refrigerante não pode, nem zero açúcar, né? Então, tem essa determinação, sim. E também não pode ser para lucro pessoal, mas há uma liberação por parte das escolas para essa prática. E essa foi uma preocupação, principalmente depois que houve enrijecimento. Esse enrijecimento da questão, só para complementar, né? Esse enrijecimento das questões alimentares na escola veio ano passado, se não me engano. Tá? Um documento que ficou muito mais rígido, tanto que não pode confraternização e tudo mais, os cafés filosóficos que a gente fazia com salgadinhos não pode mais fazer. Então, aí veio uma preocupação minha, mas como se trata dessas noções que a escola não estará dando para as crianças, estará comercializando dentro de um projeto, pode. E por ser ensino médio também, se fosse fundamental também não poderia. Ou teria mais complicações, por serem crianças. Mais alguma questão? Só para mais uma vez, obrigado, Ari, obrigado, respondeu de forma bem satisfatória. Parabéns mais uma vez pelo seu projeto. Sem dúvidas, né, é um projeto bem pertinente que eu pretendo implementá-lo também. Muito legal, parabéns mais uma vez. Obrigado, Leuan. Muito obrigada, professora Ari. Obrigado, Luísa. A todos que fizeram um comentário. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, podemos passar para a próxima, que é a Elizabeth, com o trabalho A Filosofia Africana na Escola de Ensino Fundamental e os Símbolos Adinkras. Certo, vou só projetar aqui o trabalho. Prontinho. Vocês conseguem ver a tela partilhada? Conseguimos. Certo. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Elizabeth Charlida. Eu falo de São Luís do Maranhão. O tema do título do meu trabalho de hoje é a filosofia africana na escola de ensino fundamental e os símbolos adinkras, experiências de ensinagem desde as janelas. Meu orientador é o professor doutor Acildo Leite da Silva. Então, gente, esse trabalho, trazendo aqui para vocês na introdução, ele tem como objetivo de apresentar uma experiência de ensinagem de filosofia africana a partir dos símbolos adinkras presentes nos espaços de circularidade, escola, casa e rua, dos alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, esse trabalho, na verdade, é um recorte, né, da minha dissertação do mestrado, na Universidade Federal do Maranhão, onde eu vou, através desse primeiro momento, apreender quais são, como esses alunos recebem a introdução dessa temática da filosofia africana através dos símbolos adinkras. Então, é um trabalho que vem buscando, né, essas primeiras impressões. Então, ao se estudar a filosofia africana, a gente observa que a mesma ela é enquadrada num lugar de tensão entre legitimidade e negação, isso devido à não validação da filosofia, de uma filosofia que esteja fora do Ocidente ou da Europa, e tal invalidação ela vem sendo consolidada ao longo dos tempos históricos, né? Então, observa-se que essa negação epistemológica não é exclusiva do continente africano. Não sei se vocês, ao longo da matriz curricular, na época da graduação em filosofia, para quem fez a graduação em filosofia, tiveram a oportunidade de ter a disciplina filosofia no Brasil e na América Latina. A gente vai
perceber que já tem essa atenção em relação à originalidade, né, dessa filosofia, e aí a gente vai ver que, quando se trata de África, essa atenção ela assume particularidades, né? Particularidades em sentidos da negação, que vem de diversos campos, né? A negação, inclusive, ontológica na condição de ser desses povos, do conhecimento, e, enfim, esse trabalho ele busca também dar visibilidade a esses que são invisibilizados e foram invisibilizados ao longo dos tempos históricos, né? E aí eu trago alguns objetivos nessa primeira experiência, né, que é levantar o conjunto de símbolos nas janelas e portões e grades, bem como a apreensão das primeiras impressões dos alunos sobre esses símbolos e o reconhecimento de elementos filosóficos presentes nos mesmos. Então, também a gente busca analisar esse conjunto de simbologia dos adinkras e seus sentidos filosóficos, os saberes em Cruz, Gana, África e São Luís, Maranhão, que é de onde nós falamos, e refletir algumas questões para o ensino de filosofia, sobre as trilhas da filosofia africana, na intenção de romper a perspectiva eurocêntrica do conhecimento, possibilitando novos saberes, experienciando um filosofar pelas janelas, por meio dessa linguagem simbólica, preservada e forjada nesses ferros, que estão presentes aqui na nossa cidade de São Luís e também no Brasil afora. A fundamentação teórica e a concepção de ensino de filosofia mobilizada no projeto, ela leva em consideração alguns fundamentos teóricos, que vão desde o ensino da filosofia, o ensinar a filosofar de Alejandro Serletti, onde a gente vai ver que o ensino da filosofia ela não é só uma atividade pedagógica, mas um exercício filosófico, né? E que ele é atravessado por paradoxos, por desafios, mas também por possibilidades. Então, a partir do diálogo com os autores, tanto Serletti, quanto Walter Cohen, quanto Silvio Galo, nós vamos ver essa tarefa, né, de ensinar a filosofia, ou mesmo como Serletti fala, a tarefa do ensinar a filosofar. Então, a partir desses pensamentos, a gente vai ver que o ensino da filosofia é também um problema filosófico a ser investigado, e ensinar a filosofia, ela é uma tarefa que é uma tarefa, a tarefa de ensinar e aprender a filosofia, ela não está desligada desse fazer filosófico. Então, a gente também se baseia na filosofia africana de alguns autores africanos, mas em específico na análise do filósofo africano Magobe Ramose, onde a gente vai trazer, compreender algumas ideias dessa tensão que existe, né, na própria filosofia africana, e aí ver essa incerteza que surge, né, da existência ou não de uma filosofia africana. E aí a gente vai ver que essa incerteza está fundamentada na própria colonização, né, onde o epistemicídio acontece das maneiras de conhecer, o epistemicídio das formas de conhecer do ser africano está sempre sendo ali praticado. Então, o autor, o Ramose, ele vai trazer essa ideia que essa colonização ela esteve apoiada em dois pilares, um da religião e também no pilar da razão, e que essa razão está centrada nesse ser europeu, né? Então, reflete-se dentro dessa ideia de racionalidade, não estavam inseridos nem os africanos, nem os ameríndios, nem os australasianos, e muito menos as mulheres também, né? Então, essa dúvida sobre a existência ou não da filosofia africana,
ela é fundamentalmente questionada, ela é um questionamento acerca do próprio Estatuto Ontológico dos Seres Africanos, já que esses seres não eram vistos como seres humanos, daí esse tratamento subhumano e essa lógica que sustentou esse processo de escravização. Então, dessa forma, diante dessa dúvida persistente, existe ou não existe uma filosofia africana? E aí a gente busca fazer esse enfrentamento, né, essa resistência, e lutar, né, sobretudo, para desmistificar esse estatuto ontológico e epistemológico que a colonialidade impôs aos africanos e seus saberes. E aí a gente também traz a ideia do ensino de filosofia, da filosofia africana, por meio da afroperspectiva de Renato Nogueira. Desculpa que não tem esse, foi ato falho aqui. Então, o Renato Nogueira, ele vai pensar que esse ensino da filosofia requer pensar de uma forma afroperspectivista, e ele sugere, né, essa maneira de pensar de forma afrocentrada, e pensar a partir do afroperspectivismo criar conceitos, trazer categorias, e para se articular o ensino de filosofia às relações étnico-raciais. Então, trabalhar a filosofia afroperspectivista é trabalhar uma filosofia que leve em consideração o ensino da filosofia com elementos da história, da cultura africana, afro-brasileira, e pensar em realizar um construtivismo a partir dos traçados, das invenções e criações do ser negro. Então, nesse sentido, Renato Nogueira, ele traz uma categoria muito interessante a se trabalhar, que é a categoria denegrir. Então, ele traz essa palavra denegrir com a ideia de denegrir a filosofia, no sentido de escurecer, de tornar negro. E ele utiliza essa categoria e conceitua filosoficamente, trazendo o termo denegrir como um conceito filosófico afroperspectivista, que significa enegrecer, assumir versões e perspectivas não hegemônicas, e considerar as matrizes, a relevância das matrizes africanas. E quando se fala nessas matrizes africanas, se fala não de uma matriz, mas de matrizes que são plurais, né, e não são hegemônicas, homogêneas, e considerando toda a pluralidade que existe em África. Então, trazer essas matrizes para o pensamento filosófico é investigar em bases epistêmicas negro-africanas, é dialogar, é apresentar, é comentar trabalhos africanos, abordar filosoficamente temáticas como relações étnico-raciais, os saberes e o próprio racismo estrutural. Então, nesse trabalho, nós pretendemos fazer esse movimento, né? Esse movimento que a gente até coloca que a filosofia africana, ela é uma filosofia que ela é ação. Então, trazer esses símbolos adinkras para esse debate é trazer elementos da filosofia africana para o ensino da filosofia nos anos finais do ensino fundamental e fazer essa gira epistemológica, né? E aí eu já faço mais um uso de um termo afroperspectivista na concepção de Renato Nogueira. Então, é interessante falar que esse afroperspectivismo, ele traz esses novos sentidos, como esse que eu acabei de falar, né? E o próprio denegrir, mas também de outras categorias, né, que se apresentam quando se trabalha numa filosofia afroperspectivista, como o ginga, a andança. Mais adiante nós vamos ver que eu propus um trabalho com os alunos, que é uma andança filosófica, para a gente identificar esses símbolos adinkras nos espaços deles de circulação. Enfim, então, essa proposta de trabalhar nessa afroperspectiva,
ela também vai dar embasamento para a construção do nosso trabalho. E aí, temos também a ideia de símbolo, a partir de Ernest Cassirer. E aí a gente vai ver, compreender, né, que por meio dos símbolos é possibilitado dar significado, transmitir experiências do mundo. E aí eu vou ler aqui uma citação, abre aspas, da fala do próprio Ernest Cassirer sobre o que é essa forma simbólica. Então, abre aspas. Há de entender-se aqui toda energia do espírito em cuja virtude um conteúdo espiritual de significado é vinculado a um signo sensível, concreto e que lhe é atribuído interiormente. Nesse sentido, a linguagem, o mundo mítico religioso e a arte nos apresentam como outras tantas formas simbólicas particulares. Fecha aspas. Cassirer, 1956. Então, ele vem trazer essa ideia de que esse símbolo, ele se faz presente, o próprio homem, e, no caso, mulheres também, é definido por Cassirer como um animal simbólico, né? Então, ele vai trazer essa ideia desse símbolo como mediador das próprias experiências de mundo, como forma de se expressar. E aí, vocês podem me perguntar, mas teu trabalho numa afroperspectiva, trazendo uma filosofia africana, aí tu vai trazer um filósofo alemão. Aí o Ernest Cassirer, ele é um filósofo alemão e que é uma referência quando a gente vai falar da categoria símbolo, né, na filosofia. Interessante que o Renato Nogueira, ele também traz no seu trabalho ideias de Deleuze, e aí ele diz, mas por que trazer um filósofo francês para discutir isso? E aí eu parafraseio ele, né? Até para a gente pensar coisas que o autor, ele mesmo não pensou. O Ernest Cassirer, ele não pensou nessa simbologia africana, então trazer esse autor é também fazer esse diálogo, né? E pensar o que ele mesmo, enfim, não pensou, dada a sua própria, o seu próprio momento, enfim. E aí, a gente traz também a utilização da categoria ensinagem, que é uma categoria que esse termo foi criado pela Leia das Graças Camargo, Anastasio e Leoni Passati Alves, onde a gente vai trazer essa categoria como, não apenas para falar do ensino de filosofia, não apenas como um ato de ensinar, mas como uma prática que envolve a ação de ensinar e aprender simultaneamente. Então, é um processo que o professor e o aluno trabalham juntos. Então, trazendo uma nova realidade, né, de ensino, onde o ensino-aprendizagem ele está ali com novas atitudes, com novos pensamentos, e o objetivo de promover uma ação de aprendizagem onde o aluno seja um agente, né, um agente ativo na construção do seu próprio conhecimento. Então, outra fundamentação que a gente utiliza também é a Adinkra, Sabedoria em Símbolos Africanos, de Elisa Larkin Nascimento e Luiz Gá, muito interessante também, esse livro aqui, que também serve de base e inspiração para a construção desse trabalho. E aí, os símbolos adinkras, agora já falando especificamente desses símbolos para vocês, são um conjunto de símbolos pertencente ao povo Achante, situados em Gana, na região da África Ocidental, que representam, por meio de ideogramas, uma tecnologia ancestral africana que mediam valores, provérbios, ideias filosóficas. Tornam-se um elemento interessante
para se pensar descolonizar o currículo por meio da filosofia africana. A partir dos símbolos adíncras, busca-se dar abertura para outros saberes e outros pensares. Então, os símbolos adíncras na escola de ensino fundamental, a gente pode utilizar no currículo, no meu caso, aproveitando o conteúdo programático do terceiro período letivo, que traz na terceira unidade a filosofia da arte. Aí a gente tem temáticas como o que é a arte, como objetos de conhecimento, matrizes estéticas e culturais, e como habilidades relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, história e econômica. Então, dentro desse conteúdo programático, eu proponho esse diálogo entre a filosofia ocidental europeia e a filosofia africana. Então, a proposta ela consistiu em apreender essas primeiras impressões dos estudantes na utilização dos símbolos adíncras como elementos, né, de ensino da filosofia africana. Então, a experiência ela foi desenvolvida em 3 momentos. O primeiro momento foi essa apresentação dos símbolos adíncras dentro do contexto da temática da filosofia e arte, né, estabelecendo esse diálogo com a filosofia africana. O segundo momento, utilizou-se a sala de informática, a gente levou os alunos na sala de informática para aprofundar esse conhecimento desses símbolos, ver imagens e significados, bem como pesquisar sobre Gana na África, buscando um novo olhar sobre o continente. É interessante que eu fiz um exercício com os alunos de vamos fechar os olhos e imaginar a África. Agora vamos abrir e vamos dizer o que veio à mente de vocês. Aí muitos diziam que veio a imagem de safari, outros de savana, outros de deserto, outros de pobreza, outros de fome. Então, aí, a partir do momento que a gente leva eles para verificarem que não é só isso, claro, a África, o continente africano, ele tem suas contradições, assim como o nosso país tem, a nossa cidade, que no caso São Luís do Maranhão, e o próprio bairro deles. Mas para a gente tentar dar esse novo olhar e ver toda essa diversidade, pluralidade que existe. E aí o terceiro momento foi a construção de um catálogo, onde eles vão apresentar os símbolos adíncras e seus significados, vão cartografar os símbolos presentes no espaço de circulação, de escola, casa, rua, e escolher um símbolo para a elaboração de um texto filosófico. Então, eu pedi para eles que, na saída das escolas, a caminho de casa, que eles fossem percebendo essas grades das janelas, de portões, e fossem identificando se existe algum desses símbolos adíncras que nós vimos lá na sala de informática presente, e aí propus esse catálogo. Aí aqui tem alguns registros de imagens deles fazendo a pesquisa na sala de informática, e aqui algumas imagens da experiência de ensinagem dos adíncras. Essa primeira imagem, ela é uma capa do trabalho, né? Essa segunda imagem é a pesquisa de alguns símbolos, seus nomes e significados. E essa terceira imagem já é os alunos cartografando nos espaços deles de circulação esses símbolos presentes. Então, muitos ficaram, no primeiro momento, muito surpresos, porque eles, nossa, nunca imaginei que isso fosse um ideograma africano, nunca imaginei que isso tinha um sentido, um significado, eu pensava que fosse só uma estética, que fosse só uma arte, que fosse só para embelezar. Então, foi uma experiência muito rica nesse momento de descoberta, junto com os alunos, essa admiração, né, que a filosofia pode causar, esse espanto, essa admiração filosófica. E aqui algumas experiências ainda, trazendo alguns textos que eles construíram, eles desenharam, escolheram alguns textos, alguns símbolos livremente, para fazer o desenho e expor
compor e criar um texto. E aí tem uns textos que foram muito interessantes. Nossa, eu estou assim maravilhada com essa primeira experiência, né, de como a filosofia ela pode ser provocativa, né, nesse sentido. E assim, nesse primeiro momento, a gente não relacionou os símbolos a conteúdos específicos. Trabalhamos no conteúdo de filosofia e arte, mas esses símbolos, eles mediam valores éticos, filosóficos, questões ambientais, dá para se trabalhar com muitos temas. E aí, interessante o trabalho dessa aluna que vem trazendo esse símbolo à minha direita, que vem trazendo o símbolo Niopossoco. E aí ela vem fazendo um texto que ela vai discutir a polarização política, e aí ela vai trazer, abre aspas, a polarização política agrava os problemas das questões sociais, e defende, porque muitos defendem cegamente seus lados e atacam os outros, sem espaço para o diálogo. Para mudar isso, precisamos absorver o que o Nyasapo ensina: sabedoria para pensar, paciência para ouvir e inteligência para agir. Só assim teremos uma sociedade menos impulsiva e mais justa. Então, quando eu li esses textos, essas construções dos alunos, a partir desses símbolos adinkras, eu fiquei muito satisfeita com esse primeiro resultado. É uma primeira experiência, né? A pesquisa, como eu falei, ainda está em construção. E aí a gente tem aqui nossas referências, e eu agradeço a atenção de vocês. Nesse momento, eu encerro a minha apresentação trazendo, assim, espero que vocês tenham gostado e ficando aberta ao diálogo. Muito obrigada, Elizabeth. Que pesquisa bonita, com grande significado. Muito obrigada pela sua fala, e abro para perguntas, discussões, elogios. Todos são muito relevantes aqui. Pode falar, José. Eu queria, na verdade, parabenizar a professora Elizabeth pela pesquisa assim tão linda e potente. Eu acho que mais do que linda e potente, eu acho que necessária, né? A gente trazer outras formas de sensibilidades e de racionalidades. E aí é muito sagaz quando faz isso através de símbolos, de imagens, né, dos adinkras. A gente sabe o poder de uma imagem. A gente vive em sociedade da imagem, né? Então, fazer essa reflexão, esse tensionamento, professora Elizabeth, a partir de uma sabedoria e ancestralidade africana, na verdade, contribuir para que a gente forme pessoas em outras sensibilidades, em outras éticas, né? Eu fico muito feliz de ter esses encontros e perceber tantas pessoas potentes e lindas engajadas com um mundo melhor. Então, era mais para te parabenizar e agradecer a explanação tão linda como foi feita aqui. Obrigado. Obrigada também. Mais alguma consideração? Pode falar. Só para dizer, Elizabeth, que o trabalho é lindo, todos os trabalhos apresentados são muito lindos, assim, a parte que me chamou muita atenção é quando eles percebem isso na realidade deles, né, o quanto isso tudo está presente. A gente vai percebendo o quanto toda essa ancestralidade está presente no nosso contexto e muitas vezes não é percebido, né, e o teu trabalho acho que evidencia muito isso, assim, ele traz essa percepção da luz a essas construções. Então também é para parabenizar o seu trabalho, como a Luísa falou, é lindo, né, uma pesquisa linda, assim,
E eu adorei esse termo, andança filosófica. Sim. É um termo, para mim, novo, achei assim, isso incrível. Parabéns, Elizabeth. Obrigada. Esse termo, a minha professora, a nossa professora da disciplina de seminários e projetos, a gente tem que dar um nome para esse momento que os alunos vão observar esses símbolos em torno da casa deles. E aí eu fiquei pensando, aí agora, qual é esse termo? Será que a gente coloca o termo gira? Aí eu não, mas pode ser andança também, já que eles vão andando para casa geralmente. E aí eu não, vamos pensar no termo andança. E logo depois eu fui ler um texto sobre filosofia africana, que agora eu não vou recordar o nome da autora, e ela coloca essa palavra andança, então é esse termo mesmo. E aí é para fazer justamente para tornar mais atraente, fazer com que esses alunos se engajem, e os textos, nossa, cada texto mais surpreendente que o outro. Falaram de questões ambientais, de questões políticas, tem um texto muito interessante da questão da própria palavra, de valores, né, como honrar a palavra, o que se diz. Enfim, são vários aprendizados, várias ensinagens que esses símbolos podem trazer para a gente, né? E eles estão presentes aqui no nosso patrimônio, no centro histórico, nas nossas grades. E aí o título do meu trabalho da dissertação é Filosofando pelas Janelas, umas experiências do ensino da filosofia africana a partir dos símbolos adintras na realidade da escola. Então, é trazer essa proposta mesmo dessa janela que se abre para o conhecimento, né? Então, é esse o sentido. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração, podemos finalizar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a apresentação de todos e parabenizar. São pesquisas muito relevantes, muito importantes para a nossa área. E se alguém quiser falar mais alguma coisa. Quero agradecer, Luísa, a você e parabéns pela condução, tá, desse momento. Obrigado por ter sido nossa mediadora. Foi uma condução meio atropelada aqui, porque não era para ser eu, era para ter um professor aqui. Mas foi muito bem, Luísa, muito obrigado. Então, vou finalizar a sala. Muito obrigada novamente a todos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.